Oi, gente, tudo bom? O nosso canal no YouTube vai começar com um programa chamado Criação para um Mundo com Mais Igualdade. Esse programa tem 4 episódios. O primeiro episódio vai ser Criação para um Mundo Sem LGBTfobia. E a gente vai conversar com o Rafael, um militante do Partido dos Trabalhadores e homem trans. Vamos lá? Você é o nosso primeiro convidado para a gente debater sobre a criação de filhos e crianças sem homofobia e sem LGBTfobia. E eu queria que você se apresentasse primeiramente, contasse um pouco de você, contasse um pouco de onde você vem e o que te traz até esse canal. Que honra, né? Você me chamar para ser o primeiro, para abrir o canal. Estou muito feliz. Eu tenho 25 anos, né? Eu sou estudante de publicidade e propaganda. Sou militante do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um homem trans e bissexual, então tenho um pouco de conhecimento nessa área. Dá para a gente conversar bastante aí sobre isso. Então, Rafa, queria que você primeiramente comentasse como foi esse processo de descobrimento, né? De você realmente se identificar como homem e não com o sexo com o qual você nasceu. Vamos lá. Foi um período bem difícil, foi bem complicado. Eu cresci numa família conservadora, né, com um pensamento muito conservador, evangélicos, com um monte de dogmas. Então eu fui ensinado diversas coisas que não tinha nada a ver com quem eu sou. Então foi muito difícil para eu não só entender, mas para eu aceitar e respeitar quem eu sou. Eu acho que isso foi o mais difícil. Eu entendi, mas eu não respeitava. Por muito tempo eu tive essa dificuldade. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi quem eu era, eu percebi que eu falei, caraca, eu sou um cara trans, foi mais ou menos em 2015. E eu passava por muitas crises e naquela época eu estava numa militância, né, de um feminismo extremamente transfóbico, e que eu fazia isso, eu percebi que eu estava fazendo aquilo cada vez mais para reafirmar algo, porque eu sabia quem eu era e eu não queria ser. Então foi a forma que eu achei de lutar contra isso, sabe, de lutar contra mim mesmo. E a partir do momento que eu comecei a me afastar disso, eu comecei a me respeitar mais, ficou mais fácil para eu conseguir falar sobre quem eu sou, para eu conseguir me abrir, sabe? Eu não digo nem para as pessoas, mas para mim mesmo. Eu acho que essa foi a parte mais difícil, me abrir para mim e ser quem eu sou para mim. E a partir daí, lidar com os outros foi bem simples, foi bem mais fácil. Levou um bom tempo, eu fui me assumir mesmo em 2018. Então foi um intervalo de 3 anos, assim, desde que caiu a ficha até o momento que eu falei, que eu abri e eu consegui expor isso para o mundo, assim. Com quantos anos foi que você se assumiu? 23 anos. Faz 2 anos agora. Eu tinha 23. E assim, agora que você já tem toda essa ciência, né, de quem você é e do que você acredita e das coisas que você gosta, o que você entende, assim, você acredita que as crianças, elas nasçam assim? Ou como é que eu posso explicar? Ou isso é algum processo que vai acontecendo mais para a adolescência? Ou você acha que não, que as crianças elas já têm isso desde o seu nascimento, esse sentimento? Eu acredito que desde o nascimento a gente não é nada, né? A gente não é nem hétero, nem cis, nem nada. Mas conforme a gente vai se desenvolvendo, e isso é na infância, aí sim a gente vai desenvolvendo quem a gente é. A gente vai desenvolvendo e descobrindo a nossa sexualidade, entendeu? E vai desenvolvendo também o nosso gênero. Tudo isso faz parte, é tudo um processo. E esse processo ele se dá também, né, a partir da infância, não é do nada, não é na vida adulta, sabe? Então, é muito complicado, assim, não é uma coisa que nasceu, mas também não apareceu do nada a partir da vida adulta. É todo um processo, e esse processo, ele pode ser ou muito mais dificultado, de acordo com o ambiente, com o meio que você vive, ou facilitado, né? Isso vai depender justamente, principalmente da criação, que é o meio mais importante e primário que a gente tem inserido na sociedade, né?
É onde a gente vai ter a base ali, até para desenvolver, por exemplo, problemas psicológicos ou não. Tem muito do que a gente vive em casa. Entendi. É importante que a gente ressalte, eu acho uma informação importante de trazer para esse debate, que a gente vai lançar esse vídeo no Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, que inclusive ela se dá nesse 17 de maio, porque foi no 17 de maio que as pessoas entenderam, mudou o nome de homossexualismo, transexualismo para transexualidade, homossexualidade, né? Porque esse ismo é um sufixo que carrega doença, né? E a gente, na verdade, foi um processo longo até a sociedade finalmente entender que as diversas orientações sexuais não são uma escolha nem são uma doença, são algo que é nosso, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre como você acha que isso pode ser trabalhado na infância, assim, de mãe, de pai para o filho, que você começa a perceber que ele não se identifica com aquele gênero com o qual ele nasceu. Eu acho que antes de tudo a gente deveria mudar a forma como é feita também essa criação, porque assim, se a gente começa a fazer uma criação livre de estereótipos, sabe? Se você não espera saber como é o corpo daquela criança para decidir que brinquedos comprar, que roupas comprar, como decorar o quarto, etc, etc, a criança também vai ter uma outra percepção e também vai crescer de uma forma mais livre para se entender. Ela vai, em algum momento, chegar a conversar com os pais, inclusive ter essa abertura de diálogo também é importante. Sempre deixar a criança à vontade para conversar, para expor aquilo que ela sente, aquilo que ela quer, porque, enfim, até por experiência própria, muitas crianças, muitas crescem com medo de conversar com os pais, de se abrir com os pais e acabam internalizando muitas coisas. Isso é muito perigoso, principalmente para quem é LGBT. Você não sabe como falar algo para os seus pais e também não tem como falar para o mundo, porque o mundo é extremamente LGBTfóbico e acaba muitas vezes recorrendo a mundos ou submundos extremamente perigosos. Então, a primeira coisa é diálogo, né? Ter essa relação de respeito com seu filho, com sua filha, com seu filho, deixar aberta essa questão de estereótipos, sabe? Criar num mundo mais completo. Não criar aquela criança que nasceu com corpo tal, somente com roupas azuis, com brinquedos ditos masculinos, ou, sabe? Ou aquela outra criança com brinquedos ditos femininos, colocar somente para um tipo de esporte, ou somente para um tipo de atividade, ou se a criança ela cresce num ambiente mais completo, mais diverso, ela vai ter também mais facilidade para se entender, para conversar com os pais e falar, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu não gosto de ser chamado dessa forma, eu gosto que me chamem de tal forma. E aí cabe aos pais, principalmente, respeitar, ouvir o que a criança está falando. E se a criança fala, eu gosto de ser tratado de tal forma, trata a criança daquela forma. Não precisa dizer, a criança é isso porque ela pediu isso, mas trata daquela forma. Sabe, se ela gosta de usar tal coisa, deixa ela usar aquela coisa. Vai respeitando esses processos. Em algum momento, isso vai desenvolvendo. Seja para ela dizer que ela é trans ou não. Sabe? Pode ser que não, pode ser que seja apenas gosto pessoal, pode ser que ela seja trans. Isso é uma coisa que a gente precisa ter diálogo e respeito para que a criança vá desenvolvendo de forma natural essas coisas, sabe? Eu acho que é basicamente isso, assim, acho que é a coisa mais importante mesmo, sabe? É ouvir, respeitar. Por exemplo, uma coisa que a gente tem muito comum tal de relação nesse sentido, porque você já cria uma expectativa que aquela criança ela vai ser daquele sexo, então eu vou criar em torno daquilo, sabe, em torno daquilo daquela genital, eu já vou criar um mundo para aquela criança. Não tem a menor necessidade disso, não tem a menor necessidade de criar um mundo em torno de um corpo. Sabe? Você pode criar a criança com um mundo completo e sem expectativa, colocar a sua expectativa em outra vida é extremamente perigoso, é extremamente nocivo. Entendi. E, Rafa, como é que foi a sua vivência escolar, assim, quando você estava na infância?
Porque a gente sabe que a escola é um ambiente, né, muito complicado às vezes, ele pode ser uma maravilha, mas ele pode ser extremamente cruel, né? Eu já ouvi pérolas do Gael assim, que meu Deus do céu, eu tô militante, tô ouvindo isso do meu filho, não pode, assim, sabe? Eu costumo brincar que o Gael é super heteronormativo, tipo, ele é o castigo da mulher feminista, porque ele nasceu num ambiente que ele podia escolher o que ele quisesse, mas ele escolhe, tipo, tudo que é bem estereotipado, sabe? Luta, futebol e tal. Tem coisas que ele gosta, por exemplo, fogão, que é estereotipado como menina, mas porque a gente sempre dá muita liberdade para ele, né? Mas ele geralmente gosta muito dessas coisas, estereótipos masculinos, né? Porque brinquedo é brinquedo, né? Não é nem menino nem menina, é brinquedo. E aí, só que várias vezes ele ouve na escola várias aberrações, assim, que eu fico tipo, meu Deus do céu, por que você está falando isso? A gente tenta corrigir. Como é que foi para você a escola? Se foi tranquila, se não foi, se você já sentia uma certa diferença, animosidade, como é que foi isso? Nossa, era muito complicado, porque eu não fazia ideia do porquê eu sabia que eu era diferente, mas eu sabia que eu era diferente, né, das outras crianças. E eu tinha uma coisa que eu não falava com ninguém, eu falava com os professores e só, assim, sabe? Eu não era uma criança que eu conseguia conversar, ter amizade, eu literalmente não falava, assim, chegou um ponto de numa reunião de pais, os professores conversarem com os meus pais, pedirem para eles me levarem ao psicólogo, porque eu não conversava, eu não falava, eu não tinha contato com outras crianças. E era uma forma de proteção, porque eu sabia que de alguma forma eu não pertencia àquele mundo, sabe? As coisas que eles falavam, as coisas que eles brincavam, não me cabia. E eu não sabia como, eu não tinha ideia de como. Eu acho que se tivesse tido uma criação mais livre, eu tivesse tido essa liberdade talvez de me expressar e de me entender, mesmo não cabendo naquele mundo, eu tivesse um pouco mais de segurança, sabe, para me expor, para conseguir estar naqueles meios. Mas eu não tinha essa segurança, eu não tinha nenhum tipo de, eu não sabia quem eu era. E eu acho que você tá no escuro, você não saber é ainda pior do que quando você sabe, né? E você consegue impor e você consegue falar, não, eu sei que eu sou, não, eu não sou aceito, mas eu sei quem eu sou. Eu quero que vocês me aceitem. Agora, como eu vou pedir para me aceitar se eu nem sei quem eu sou? Sabe? Então era bem difícil, era bem complicado. Conforme eu fui crescendo, foi passando a adolescência, né, ensino médio, foi um pouquinho mais difícil, porque aí eu já fui descontando tudo isso que eu não sabia o que estava acontecendo em bebida, em cigarro, e matava aula para beber. Então, assim, era extremamente complicado, sabe? Então, uma coisa que eu acho sempre importante, eu sempre falo sobre isso, principalmente para crianças e adolescentes, quando os pais notarem essas coisas, procura ajuda profissional, sabe? Psicólogo é extremamente importante, porque são pessoas, principalmente pesquisa também, que profissionais, porque existem muitas pessoas, né, que se dizem profissionais, que têm uma formação, mas que não são éticos naquilo que fazem. Mas procurem profissionais capacitados, éticos, porque eles vão saber como auxiliar, como guiar, como fazer a própria criança também ter essa segurança, né? E saber lidar com o mundo externo, com aquilo que ela recebe, com a rejeição que muitas vezes vai vir, né? Com o bullying, com as piadas, e vai saber lidar de uma outra forma sem recorrer a essas coisas, né? Que acabam sendo tão prejudiciais. Eu achei uma parte da sua fala muito interessante. Você falou, acho que foi até uma outra pergunta. Você falou assim, eu acho que os pais, eles não devem esperar que os filhos sejam X ou Y, né? Que eles gostem disso ou gostem daquilo, né? Criar a criança no ambiente completo, né? Eu sempre tento deixar o Gael muito livre, sabe? Inclusive para mim. Porque a gente sabe que é uma construção da gente também, né? Diário da gente ficar refletindo consigo mesmo. Então, assim, geralmente as pessoas começam a falar, porque o Gael tá com namoradinha, eu já falo, não, é amigo, né? Porque eu não posso escolher se meu filho vai gostar de meninos, vai gostar de meninos, né? Se ele gostar, vai ser uma experiência dele, né? Ou então, seu filho vai ser pegador, vai comer geral. Não, ele vai
transar com quem ele quiser, se ele tiver vontade, se for legal, entendeu? Agora, transar só para se reafirmar na roda dos amigos não vale a pena, né? Então, assim, eu deixo ele sempre livre e na minha cabeça eu tenho que o Gael é uma criança ainda, né? Ele não tem opção sexual, assim, sabe? Na minha cabeça eu tenho isso e eu tento tratar isso da melhor forma. Até porque, por conta da minha sexualidade, eu entendo que a gente tem que traçar isso, sabe? E, só que, assim, eu vou te fazer uma pergunta, mas, assim, bem tentando imaginar o que eu faria, assim. Como uma mãe ou um pai, como você acha que deve ser o diálogo se o filho aparece e fala, olha, eu sou trans? Então, como eu falei, a primeira coisa é conseguir respeitar isso, né? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que as pessoas LGBT, principalmente crianças e adolescentes, são expulsas de casa por serem quem são, né? Então, assim, nunca reagir com violência, sabe? A gente sabe que quando a gente tem uma expectativa, a gente cria uma expectativa e ela é quebrada, a gente tende a reagir de uma forma agressiva, violenta, e isso não é bacana. Nesse momento, o que essa pessoa precisa é de compreensão, é de respeito, sabe? É de carinho na hora de ouvir, e ouvir mesmo, é ouvir e dar ouvidos, não é só, sabe, ouvir, mas vou fingir que nada aconteceu e seguir a vida do mesmo jeito que era antes. Não, sabe? Vamos ouvir com carinho o que essa pessoa está falando, o que essa criança está falando. Então, respeitar a primeira coisa. Se a criança fala, sabe, eu sou trans, eu quero ser chamada de tal forma, eu quero, sabe, faz isso, por que não? Sabe, o que vai fazer de mal chamar a criança de outra forma? O que vai... Não tem problema nenhum. E como eu falei antes, que para mim é essencial procurar sempre uma ajuda profissional, porque o mundo é muito violento com a gente, muito, muito, muito. E pode ser extremamente prejudicial para a formação psicológica, porque é um período que você ainda está em formação, ainda está nesse processo, e receber esse monte de violência já atrapalha, dificulta demais esse processo de crescimento, né? E de formação do nosso psicológico. Então, procurar ajuda profissional é essencial, é essencial. Entendi. E como deve ser essa conduta dos pais para com a escola? Porque, por exemplo, tem escolas que são extremamente tradicionalistas, né? Então, por mais que não estejam ligadas a nenhum cunho religioso, elas são muito tradicionais. E aí, como o pai deve proceder quando o filho já fala para ele, olha, eu me acho assim, que isso geralmente, muitas vezes, eu ouço muitos casos, que isso ocorre bem na etapa da adolescência, que é quando a criança já está querendo falar para o mundo, né, a identidade dela. Então, ainda na fase escolar. E aí eu queria saber de você, como você acha que deve ser esse posicionamento da escola para proteger a criança, né? Porque você falou uma coisa que é fundamental, que é a ajuda profissional de um psicólogo, de um psicoterapeuta, porque é um processo que é interessante de ser acompanhado, porque pode causar várias crises, né? Na questão psicológica da criança, com o mundo transfóbico que a gente vive, LGBTfóbico. Mas, assim, como fazer esse contato do pai com a escola de falar, olha, o meu filho é assim, a partir de hoje ele vai usar um uniforme masculino ou feminino porque ele se sente bem assim. O nome dele de registro é esse, mas ele gosta de ser chamado assim. Então, eu queria que na chamada chamassem ele assim. Como você acha que deve ser esse processo Sim. do pai com a escola? Isso que você citou é essencial, né? Precisa ter esse diálogo dos pais com a escola para informar que na chamada vai ter essa alteração, porque faz parte de trazer um ambiente seguro e confortável, né, para aquela criança. Então, sim, chegar na coordenação, na direção, conversar, olha, na chamada, eu quero que seja dessa forma, porque meu filho se sente bem dessa forma, com uniforme, eu quero essa alteração. E eu acho que a escola ela tem que estar aberta a receber essas mudanças, sabe? E, principalmente, elas têm que instruir também os professores a lidar quando os alunos tiverem certos comportamentos com essa criança, porque vai acabar acontecendo
E aí a escola tem que estar preparada para lidar com isso, com essa, sabe, ter algum tipo de política para conseguir conversar com os alunos, explicar, falar, gente, não vai tratar, sabe, com piadas, não vai, porque não, isso vai atrapalhar o processo da criança, inclusive na própria educação. Então, para que a criança até esteja aberta a aprender, sabe, a conseguir ir bem na escola, ela precisa se sentir segura naquele ambiente, ela precisa se sentir bem. Então, a parte de chamada, de nome, de roupa, é a primeira coisa, e mais importante é como os professores e os alunos vão receber essa criança. Então, precisa ter uma preparação da escola com os profissionais que trabalham ali, para que eles recebam essa criança de uma forma segura. Entendi. Rafa, queria te agradecer. Aprendi muito agora nesse papo. Assim, já estou prevenida. Já sei o que fazer se algo acontecer, se eu receber uma bomba de revelação. Muito obrigada. E eu queria que você deixasse um recado, porque a gente está vivendo num período, até do governo, né, extremamente fundamentalista. E eu queria um pouquinho que você falasse da própria sua questão política, né, do seu reconhecimento enquanto militante, e falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem sobre como trans, como homem trans, como você está vendo essa política brasileira atual e como você quer ver essa política mudar, né? Hoje a gente está num momento assim bem triste, né? Não que, enfim, tenha sido sempre tudo lindo, mas a gente está num momento extremamente triste. A gente tem um presidente que é abertamente LGBTfóbico, que tenta instituir políticas LGBTfóbicas e tenta tirar aquilo que a gente conquistou com tanta luta, com tanto suor, né? E, nossa, e cada pequeno passo que a gente dá é através de muito, muito esforço. E aí ver isso tudo caindo, assim, é extremamente triste pra gente, né? Principalmente a gente estando inserido, assim, nesse meio. E eu espero que a população consiga se conscientizar cada vez mais e que a gente venha mudar isso nos próximos anos, nas próximas eleições. A gente tem eleições municipais vindo aí, sabe? Então, que eleições municipais a gente também tenha o foco aí em pessoas LGBTs, sabe? Pessoas pretas, mulheres, e capacitadas e que tenham essa visão, sabe? Que entendam a importância de trazerem políticas públicas que tragam essa inclusão em todos os âmbitos, na saúde, na segurança, sabe? A gente precisa ter isso dentro da política. Que esse cenário venha mudar, de verdade. Não dá mais, não dá pra gente ver tanta morte, sabe? Não dá pra gente ver. O Brasil, ele é o país ainda que mais assassina pessoas LGBTs, que mais assassina pessoas trans. Quem lidera essas estatísticas são mulheres trans pretas, então é um país extremamente racista. A gente não pode mais deixar isso acontecer. A gente precisa para ontem mudar essa realidade. Obrigada, Rafa. Foi maravilhoso. Uma honra ter você comigo nessa estreia do programa. Tá? Um beijo para você e que a gente consiga ter, sim, uma criação cada vez melhor, sem preconceitos, por mais igualdade, por um mundo melhor, né? Principalmente para as nossas crianças. Tá? Um beijo, eu que querido. agradeço, Carol. Beijo. Eu adorei. Maravilhosa. Tchau, tchau. Eu também.